porque saúde é importante, mas quando a gente fala em cicatrizes, a gente vai aproveitar para falar a realidade do assunto, né, doutora Isabel? Bem-vinda, como vai? Obrigada, Tudo bem? amor. Tudo bem, graças a Deus. Começando, qualquer cicatriz a gente pode atenuar através do laser ou não? A maioria delas, Kátia. Eu estava agora no congresso de laser, da Academia Americana de Laser, e uma das novidades, porque assim, as pessoas se preocupam muito com novidades, laser, e acham que é um milagre, né? Então, ele não é um milagre, mas ele ajuda muito. E o que se foi discutido muito agora, na semana retrasada, foi o quê? Como melhorar, através do laser, doenças que incomodam muito as pessoas. E as cicatrizes são uma delas, né? O que acontece? A cicatriz, o paciente, ele enxerga a cicatriz, qualquer coisa que gerou nele uma lesão inestética, quer dizer que ele não gostou. Então ele faz uma cirurgia, gera uma cicatriz, que às vezes um pouquinho maior ou menor do tamanho que seria o ideal, e ele incomoda, né? Ele se incomoda com aquilo. E até confunde às vezes com queloide. Tá? É, porque depende do tipo de cicatriz, parece um queloide mesmo. Parece mesmo. Por exemplo, a cicatriz que é hipertrófica, então o que é hipertrófico? Em casa a pessoa vai entender hiper, aumentado, trófico de trofismo, de textura, tá? Então o que acontece? Eu acabo observando uma cicatriz um pouquinho aumentada e confundo com queloide. Quando o queloide é uma situação bem diferente, porque ele é bem maior, isso, né? Para quem tem tendência, né? Também tem isso, Kátia. O que acontece? O queloide, ele é muito maior, ele às vezes acontece por uma simples lesão, por exemplo, de um machucado que a pessoa tem, mas o paciente, logicamente, tem que ter a tendência a isso, senão ele não vai ter, ele tem que ter genética, né? Quando nós chamamos de tendência. Muitas vezes a pessoa percebe um queloide grande depois de uma cirurgia plástica, né? Sim, por quê? Porque o paciente se submete a uma cirurgia, tá? E aí o que acontece? Cirurgia plástica, ou mesmo, às vezes, quando vai fazer a cesariana, também, né? Então, quer dizer, ele aconteceu um corte na pele desse paciente e no momento da cicatrização, como ele tem a genética, teve uma alteração no processo de cicatrização. Porque o que as pessoas precisam entender em casa é o seguinte: a saúde, a medicina é tão fantástica, eu nem digo a medicina, acho que eu falo que é Deus, né? Porque quando você estuda aquilo, você fala, meu, como é tão perfeito isso. Para você cicatrizar um tecido, você tem várias células, tá? Trabalhando a favor da cicatrização. Mas também existem células que estão assim, ó. Imagina um conselho. Calma, Kátia, dirige. Não vai agora. Isso, vamos devagar, você entendeu? Esse é o processo de uma cicatrização. Quando eu tenho essa parte do calma, a Kátia esqueceu de mim, sabe? Falou, eu tô distraída olhando o outro lado. Pois é, e eu tô lá trabalhando. E você lá, e eu tô trabalhando. Quando eu tenho isso, a minha cicatrização pode ficar anormal, porque eu não tenho você me ajudando a falar calma. E aí eu passo a ter uma cicatriz muito mais evidente. Isso aí. Lógico que eu tenho a genética para você estar lá descansando, você entendeu? Mas essa cicatrização muito mais evidente, com um colágeno diferente, esse rebuliço que deu, me gera uma cicatriz queloidiana, às vezes, quando o paciente tem a genética. A hipertrófica para a queloidiana é muito próxima uma da outra, tá? Então, o paciente pode se confundir. Vamos ver o mito ou verdade agora, o primeiro. Todas as cicatrizes são iguais. Então, Kátia, é um mito, né? É um mito, por quê? Olha essa cicatriz, gente. Pois é. Essa daqui é essa, tá vendo? Essa tem até as bolinhas dos pontos, né? E olha que interessante, essa daqui, ela tá um pouquinho mais alta, não tá? Tá nessa pontinha, mas não é um queloide, não é um queloide. Então, o que hoje se mostrou? Que com os lasers eu consigo melhorar isso aqui, eu consigo melhorar isso aqui. Quer dizer, quando a gente fala melhorar, o aspecto geral vai ficar melhor. Mas eu não vou ficar sem a cicatriz. Totalmente sem não, porque eu tive um corte. Sim. Tá? Mas eu consigo melhorar. Até mesmo, o paciente também vê a cicatriz de acne como uma cicatriz. Mas uma cicatriz antiga, vamos dizer que a pessoa tem essa cicatriz há 10, 15 anos. Com o laser eu consigo modificar o fato recente? Não, dependendo do que eu tenha, do que é essa cicatriz, de como ela está, por exemplo, cicatriz de pacientes com queimadura, que levou cicatrizes. Essa cicatriz, por exemplo, do queimado, ela dá uma contração, você vê que às vezes a pessoa tem uma contração na pele, fica bem rígido. E até cola, né, no músculo. O que acontece? Eles estão mostrando pra gente que através dos lasers, eu até trouxe umas ponteiras só para uma brincadeira,
Mas assim, através do laser eu consigo melhorar esse colágeno. Até desses queimados? Até dessas lesões. Gente, que legal isso. Porque era antigamente impossível imaginar uma situação como essa, né? Mas assim, não é um milagre. Mas cada vez mais estudos mostram, quando você fala, eu consigo, quando você relata, é sempre assim, baseado em estudos, que a medicina é baseada cada vez mais em estudos, em artigos científicos que mostram o que fazer, que eles usaram 2 tipos de laser, porque não existe só um tipo de laser. Quando a gente fala laser, é uma forma global, né? Por exemplo, essa daqui tá vermelhinha, não tá? É recente, então, né? eu teria que usar aqui um laser que também melhoraria a parte de vasos. Então, eu iria usar um laser, por exemplo, eu não vou nem falar o nome deles, KTP, não, um laser que vai para vaso. Existem alguns lasers. Para essa cicatriz, então, seria um laser diferente. Isso aí. Deste daqui. Pois é. Muito legal essa foto. Então, a associação de lasers também é importante para um bom resultado, né? Temos algumas dúvidas de telespectadores. Vamos ver a primeira delas, ó, da Samara, de São José. O efeito do laser na cicatriz é semelhante ao do peeling? Então, Kátia, o efeito do laser na cicatriz não pode ser semelhante do peeling, porque eu tenho um tipo de tratamento diferente. E são coisas distintas? São coisas distintas. Então, Samara, obrigada pela pergunta, por participar, mas ele é distinto. O laser, dependendo do que eu quero na minha cicatriz, ele vai mais profundo, ele vai alterar o colágeno. O tipo de peeling também tem muita alteração, porque o peeling existe o superficial, o médio e o profundo. Tá? Então, dependendo do que eu vou fazer, não é parecido. São coisas diferentes, bem diferentes. Até porque, por exemplo, quando eu faço um laser para uma cicatriz de uma lesão mais rígida, eu quero que aquele colágeno relaxe. Para dar flexibilidade. Isso, Kátia. Até porque essa tensão, ó, imagina que eu estou te apertando. Esse apertar... Você não consegue trabalhar com isso ele, aí, né? E aí dá o estímulo de você produzir mais colágeno, que é o que acontece no queloide. A tensão... Então eu fico Por isso que fica duro, né? Isso aí. A tensão faz com que as minhas células comecem a produzir mais ainda. Eu não tenho o stop. Então, Samara, peeling é uma coisa e o laser é outra. Tudo pode te ajudar, mas de formas diferentes, em situações distintas. Perfeito. Deixa eu te perguntar uma coisa, Isabel. Quando a gente fala em retirar tatuagens com laser, hoje modificou muita coisa do que era no passado ou não? Modificou. Modificou? Porém, ainda existe uma certa dificuldade pelo seguinte... Determinadas regiões do corpo, eu tenho uma reação de cicatrização diferente. O paciente acha que eu tirar ou eu amenizar ou eu melhorar uma tatuagem aqui é a mesma coisa daqui que é a mesma coisa daqui. Eu achava que o que dificultava era o pigmento só. Não é só o pigmento. Não. Porque eu também tenho reações que eu tenho uma cicatrização não muito boa nesta região. Aí essa daqui melhora, essa daqui melhora. Então, quer dizer, até o meu tipo de cicatrização é um fator. E em relação a retirar o pigmento, eu ainda tenho certa dificuldade de ter um laser que acerte determinados pigmentos. Então, por exemplo, o pigmento verde, que dizem que é o mais difícil de tirar, verde, né? O vermelho também tem uma certa dificuldade. E o mais difícil é o branco. O branco? É. Eu achei que fosse mais fácil. Pois é, não. Porque existe, assim, algumas tatuagens, para poder se chegar a determinadas colorações, se mistura branco com preto, eles fazem uma mistura na pigmentação para chegar a alguma coloração. E determinados lasers, quando atingem o branco, pode dar uma reação inversa e ficar preto. Então ao invés de melhorar, piora. Ao invés de melhorar, piora. Então, quando eu tenho um pigmento branco, eu já fico assim, puxa, olha, calma, vamos devagar, porque isso daqui pode ter uma reação. Você tem que fazer uma pequena área para ver como reage. Isso aí, por causa do pigmento, entendeu? Porque como é uma retirada de lesão, de tatuagem? É assim, Kátia, eu chego aqui, eu sou o laser, tá? Tá. Você é o pigmento. Tá bom. Você é um pigmento grandão, tá? Aí eu vou pegar o meu laser e vou te tracar uma bomba. Puf! Você, Kátia, vai desmembrar, tá? Fico em 1000 pedaços. Isso aí. Aí o organismo vem, inteligentemente, pega os pedacinhos e vai embora. Então, o que o laser faz é ler um pigmento, partir ele. Isso aí, entendeu? E deixar o organismo reagir. E com isso, a gente ajuda. Hoje, por exemplo, eu uso um laser fracionado. Eles mostraram alguns estudos do laser fracionado com laser de pigmento, com laser para tatuagem.
um Mi 64, um K-Switch. E hoje também existem os lasers que são em picosegundos. Tudo isso que eu estou falando em casa, a única coisa, o que eu quero que as pessoas entendam é que quando uma pessoa fala laser, existem N formas, tá, de tecnologia. Nós nunca falamos em Tem marcas. as mais modernas e as mais antigas, né? E assim, a marca não importa, o que importa é a tecnologia que você está usando. A forma que se aplica esse laser, o tipo de laser, intensidade e tudo mais, né? Isso aí. Aqui a gente tem um videozinho. Do que é esse? Que tipo de laser Esse laser aqui é um laser fracionado, que existem esses tipos de ponteira, tá? Ele é usado em depilação a laser ou não? Não. É outra ponteira também? É outra ponteira também. Você viu, gente, como é complexo? É outra ponteira. Esse é um laser fracionado, ele é fracionado porque ele entra em pontinhos. Tá. Tá vendo? Eu posso usar quadradinhos, né? Isso mesmo. Eu posso usar ele, ó, o laser entrando bem fracionado, parece uma peneirinha. Eu posso usar ele para várias coisas. Eu posso usar ele para colocar produtos dentro da minha pele, que nós chamamos de drug delivery, isso é uma tecnologia nova. Tá? Tem isso? Tem. Você faz esse... Então, quer dizer, o laser ele é usado como um marcador e uma porta de entrada para o produto. Isso mesmo. Isso mesmo. É chamado de drogas delivery. Eu estou entregando um medicamento lá embaixo na minha pele. Mas aí deixa eu te perguntar, só para beleza? Não. Não? Para saúde, para tudo? Para saúde, para tudo. Então, muito melhor do que a gente passar, no caso da beleza, um creme na pele ou de a gente ingerir algum remédio. Você já vai direto... Sim, mas são são coisas... Eu já estava achando fabuloso. Que maravilha! Nossa, eu não vou precisar. Não, o que acontece, cara? Olha aqui, ó, tá vendo que eu tenho um caminho? Então, vamos supor que eu quero melhorar uma cicatriz. Esse caminho, eu fiz o laser, vou penetrar um produto aqui e vou estimular a minha parte interna da pele. Aqui eu posso usar para rejuvenescimento N produtos, eu posso usar corticoides também para tratar outras coisas, eu posso usar para um monte de coisa. Então, isso é o caminho do laser. Agora, veja só, há 10 anos atrás a gente não falava nisso. Não. De laser desse jeito. Não. Era algo muito simples. Até para retirada de vasinhos, há 15 anos atrás, o laser era de um jeito que se a pessoa tivesse a pele como a minha, ou mais clara ainda, já fazia bolha. Já. Então, o avanço é muito grande. Pode ser que daqui a uns anos a gente veja terapias que hoje são feitas intravenosas, podendo ser feitas assim, pela pele. O que acontece? Depende do que eu quero. Mas, por exemplo, porque os efeitos acabam sendo um pouco diferentes. Se você consegue via oral, por dentro e por fora... Aí mais eficiente, isso, né? Aí. Você cerca, né? Isso aí. Então, o que as pessoas têm que entender é que, assim, o laser, ele cada vez que a gente observa, é assim, doutora, mas eu uso um laser de CO2, é uma tecnologia. Aqui a gente sempre fala tecnologia, viu, Sim, Kátia? tá. Então, assim, hoje, por exemplo, um CO2 ou... Novidade, radiofrequência microagulhada, que a gente usa muito para rugas, tá? Isso é tudo novo. O que acontece? Eu posso pegar esse CO2 e usar ele para N coisas que não se usava antes. Vou te dar um exemplo. Qual? Até rejuvenescimento vaginal. Rejuvenescimento vaginal? As últimas... Como que você rejuvenesce? Então, que história é essa de rejuvenescimento vaginal? Pelo laser? Sim. Kátia, a tecnologia, eu adorei a sua pergunta antes, porque eu fiquei pensando assim, nossa, como o laser, você sabe que o laser complexo, né? É muito complexo. Imagina a cabecinha de quem está lá do outro lado imaginando, porque ela lê um monte de coisa. Então, assim, o laser hoje, até a parte vaginal, o que eles estão mostrando, tá? Lógico, cada vez mais estão mostrando estudos, é uma coisa que, assim, a medicina, a gente entende em casa, ela é baseada em evidências. Então, tudo o que eu comento são coisas que aconteceram no último congresso, em que eles mostram estudos, e que já foi testado por anos para chegar a essa conclusão. Estão testando. Então, existem coisas que a gente tem um argumento científico, olha, isso aqui se faz, é protocolo, isso daqui nós estamos em estudo, tá? Mas são coisas que se mostram. E o que acontece com o rejuvenescimento vaginal? Todo o nosso organismo, ele também envelhece. Sim, a gente nasce e depois só envelhece. Pois é. Então, hoje, o que eles foram observar? Será que a gente consegue tratar, tá, a parte vaginal, tanto externa quanto a parte da mucosa interna, com laser? E é isso que eles estão mostrando. A externa já se fazia, já mostraram alguns estudos para melhorar, porque ela vai diminuindo também a textura, vai ficando mais escurecida. Até mesmo a parte da virilha,
tá? Que é aquela parte externa que o paciente vê por causa das dobras do caminhar, tá? Que fica escurecida do atrito. Então, o que isso também veio da demanda? Poxa, será que se eu fizer aqui, como se fazia um peeling, e eu fizer um laser, eu consigo melhorar? Consegue melhorar. Então, a gente está vendo que o uso do laser está se ampliando cada vez mais, né? Cada vez mais, Kátia. Desde a estética até a saúde, sim, né? Eu sou fascinada em laser, eu faço isso há muitos anos, eu gosto muito disso e vejo que, assim, o paciente tem que entender que ele não é um milagre. Mas tem contraindicação, por exemplo, no caso das cicatrizes, por exemplo, quem não pode fazer uso do laser? Existe, olha que interessante. Quando você vai fazer um laser fracionado num paciente, você questiona ele se ele tem queloide. Porque se tiver propensão a queloide, você vai furar, pode criar vários queloides. Isso aí. Né? Aí você chega para mim e fala assim, mas peraí, Bel, se é contraindicado, por que hoje eles estão usando, um dos estudos mostra o uso de laser em queloide? Mas é um laser diferente, não é? Então, é porque eles estão tentando fazer o quê? Tentar melhorar aquele colágeno para que aquele queloide fique mais relaxado. Então, são coisas diferentes do que eu preciso fazer. A mesma coisa que você me perguntou do drug delivery eu vou até a minha pele, eu não vou na minha... Então, em casa, fica tranquila, não entra no vaso. Não vai ter risco nenhum. Não vai ter risco nenhum, é pele. Eu só estou mexendo na minha pele. Mas para o futuro, com o avanço da tecnologia, saberá Deus onde a gente pode chegar. Porque, olha, hoje a gente faz pálpebra, a gente faz um monte de coisa com ele. Agora, até cabelo. Então, até cabelo. Até cabelo. Você sabe que eles estavam mostrando um lá de fazer transplante através do laser? Então, era um monte, os bonequinhos, né, as mãozinhas. Eles mostraram fazendo o transplante, quer dizer, tirando um pouco da mão para fazer o transplante. Já se usa para ficar mais preciso. Isso, é isso que eles estavam mostrando. Estão mostrando, é uma amostra. Não sabe ainda como vai ser o resultado final. O que tem hoje de laser capilar é a fotobioestimulação, que eu estimulo o crescimento dele através da LED-terapia. Quer dizer, você faz antes um exame para ver se esse bulbo capilar está danificado ou não, ou se o fiozinho está crescendo, mas parece que está encravadinho. E aí você estimula para que esse fio nasça com mais força através do laser. Então, basicamente é mais ou menos isso. Você vai, porque a fotobioestimulação, ela é um aparelho que ela estimula aquilo ali, faz vasodilatação, estimula as células a crescer. É para todo mundo? Não. Só isso? Não, gente. Até da última aula, último bate-papo que a gente teve super legal. Mas é uma aula que você dá pra gente, minha filha. Você não é pouco, Imagina, a gente está aqui dividindo o conhecimento. A última vez que a gente bateu papo sobre cabelo, muita gente mandou perguntando isso. Eu falei, gente, não é milagre. Nós somos um conjunto. Temos que tomar, temos que saber a característica para poder usar a coisa ideal. Mas o bom é isso. Cada vez mais a gente tem mais oportunidades para a gente conquistar aquilo que a gente deseja. Kátia, foi maravilhoso. As pessoas em casa, as pessoas hoje podem melhorar muito as mãos. Olha que legal. O joelho, o cotovelo que vai ficando enrugadinho. Minha filha, nós vamos chegar com 150 anos iguais a Barbie. Sim. Então, assim, a gente consegue usar muita coisa. Lógico que tem vários tipos, a gente trabalha com vários, entendeu? Mas fica muito legal. Olha, vou passar os contatos da doutora Isabel Martinez. Sei que você deve ter ficado com 1 milhão de dúvidas, como eu também fiquei, mas a gente volta. E a doutora Isabel, que tudo que é novidade faz a cabeça da gente pensar tão rápido que você fala, gente, mas tem tanta chance da gente melhorar. De que forma? Então a gente vai fracionando. Doutora Isabel, cada vez que vier, vai explicando de um tipo, uma função do laser, para a gente poder aproveitar disso tudo, tá? O site da doutora Isabel Martinez é o www.clinicamartinez, com Z no final.com.br. Clínica Martinez, com Z no final.com.br. Pode deixar, ela vai voltar, a gente vai falar mais sobre laser e outros assuntos que você queira que a doutora Isabel explique melhor pra gente. É só você sugerir através do nosso e-mail também, tá? Obrigada. Parabéns. Muito legal essa aula, é sempre muito bem-vinda.